joelho se dobrará. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda com glória a Deus e aleluia, porque só Ele é digno. Só Ele merece. Aleluia. Esse próximo louvor que nós vamos entoar, ele fala que Ele é exaltado. Esse louvor, toda vez que eu ouço, o meu corpo treme, porque é uma letra muito forte. E toda vez que eu ouço esse louvor, eu choro, porque Ele é exaltado. Nós, aqui, não espere nada de nós, porque nós não temos nada para te oferecer. Entrega o teu culto aí. Entrega o teu culto, entrega o teu glória a Deus, entrega o teu aleluia. Exalte o nome dEle, porque Ele é digno. Ninguém aqui tem nada para te oferecer, mas o Senhor que está aqui nessa casa, Ele pode fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Louve conosco. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Por quê? Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Você vai ter mais uma chance de declarar isso. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor.
Se isso é uma verdade, aplauda o Senhor. Aleluia. Só Ele é exaltado. Só Ele é digno. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele todo o nosso ser. Porque se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. Então vamos declarar que a glória é dele, que tudo que tem aqui é dele, que nós somos dele. Vamos declarar que tudo é para ele e é por ele. Tudo. Vamos declarar nessa noite. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga isso. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Diga. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória,
sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. O Ministério de Louvor agradece a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Hoje é mais um dia de vitória. E nós estamos aqui pela misericórdia do nosso Salvador, para quê? Para prestar um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem renovado as nossas forças. E enquanto nós estamos aqui, tem muita gente, até nosso mesmo, deve estar lá na porta da UPA implorando atendimento, ou do Salgado Filho, ou do Souza Guiar, mas nós estamos aqui. Nós já estamos sendo atendidos pelo médico dos médicos. Isso é ato de fé, isso é para quem crê. Eu sempre falo para Jesus, eu prefiro ser atendido pelo Senhor. E Jesus fala, então tá certo, meu filho. Vai nessa tua força que eu vou endossar a sua fé. Então creia hoje, creia somente que Deus tem te guardado, Deus tem te abençoado, Deus tem te livrado, porque a gente já tem falado aqui que os dias são maus e que não tem nada ruim que possa, o quê? Não espera a melhora não, crente. O crente que estiver esperando as coisas melhorarem, está desligado do céu, porque nada vai melhorar. Aqueles que estiverem no caminho, Deus vai até blindar, vai a proteger. Lembra lá de Isaías 43? Se passares pelo fogo, ele diz que passa conosco. Mas ele deixa passar. Se as águas te afogarem, ele vai estar lá, mas vai passar. Então, tenha em mente que Deus está na tua causa. Agora, que se faz necessário passar, vai ter que passar, não tem jeito. Amém? Fala assim, graças a Deus, Jesus está passando comigo. Ah, é isso mesmo. Graças a Deus por isso. Jesus tem passado conosco. Amém? Fecha teus olhos. Vem cá, pastora, para orar por mim. Vem cá. Eu tô sentindo de receber essa oração hoje, porque eu tô... Ai, meu Deus do céu. A pressão voltou para o lugar. Amém? Amém. Estenda as mãos para cá. Vamos orar. Pai amado e bendito, eis aqui, Senhor, o teu servo, o teu ungido, Senhor, que está aqui, Senhor, com ó Deus, a responsabilidade, Senhor, para trazer a tua palavra para os nossos corações. Senhor, enquanto, Senhor, estaremos aqui ouvindo a tua palavra, Pai. Ó Deus, age na nossa casa, age na nossa família, vai operando o teu milagre, Senhor, restaurando a saúde daqueles que estão enfermos, vai, Senhor, operando, Senhor, a cura, Senhor, para a vida dos teus servos, e usa de misericórdia e graça também com a vida do teu filho, que estará aqui falando para nós, através, Senhor, da tua palavra, ó Deus, essa palavra que será ministrada, Senhor, ó Deus, que venha, Senhor, aos corações enfermos, aqueles que necessitam, Senhor, ter as suas forças renovadas hoje, Pai. Usa, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Depois de uma oração dessa, Robson, a pressão volta até para o lugar.
Jesus é muito bom. Jesus prova a gente, mas a gente sabe que é bom quando ele prova. Né, Luiz? É bom ser aprovado de vez em quando. Aí ora mais. Tá escutando, Diego? É assim que funciona, hein, Diego? Fica ligado no céu, meu filho. Queridos, abram as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo, a partir do versículo 18. Vamos estar... Anny, deixa uma aguinha aí que eu vou pregando e bebendo uma aguinha para ir tratar. Deixa para o Brasil todo ver. É isso mesmo, é guerra. A gente não para, não. Vamos lá. Lê aí, o evangelista. Som. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se, sábios tornam-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmo as recompensas que convinham ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Podem dar glória a Jesus por essa palavra. Foi. Som. Podem tomar assento. Queridos, nós temos trabalhado esse texto já algumas terças-feiras, e cada vez que nós examinamos esse texto,
examinamos esse texto, nós vamos ver que há uma contradição aqui muito grande naquilo que o homem tem pensado em favor do sistema e daquilo que Deus tem estabelecido para o homem, ou seja, para a igreja de Cristo Jesus. A gente vai ver aqui que essa igreja era uma igreja, de extrema importância falar isso, que não era uma igreja formada só por judeus. Que o judeu, ele vai sempre querer ir na contramão daquilo que Deus estabelece em favor da vida do homem. Mas tinha gentios também. Quem são os gentios? Somos nós. Quem não é judeu é gentio. E o que a gente observa dentro dessa igreja são homens que se misturaram, que uns contaminaram o outro e por diante eles foram tentando desconstruir aquilo que Deus estabeleceu. A ponto deles, num resumo geral, a gente vê que eles tentam aqui fazer com que as pessoas de fora não venham a dar tanto crédito àquilo que Deus estabeleceu para a igreja. Tanto é que o nosso tema, ele vai dizer como enfrentar o julgamento humano em contraste com o justo juízo de Deus em prol da família. Quando se fala de igreja, nós estamos sempre falando de quê? De família, porque a igreja, ela é constituída de família. E a gente, nesse texto aqui da carta de Paulo aos Romanos, existem muitas contradições aqui que levam as famílias a se deturparem por causa do comportamento do homem, contrário à natureza de quem? A natureza de Deus. O homem resolveu contrariar tudo aquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Então, nós entendemos aqui, eu separei alguns tópicos aqui de extrema importância, que a gente vai observar que, eles na igreja não tiveram a reação como todos esperavam em temor e obediência. Olha só, Paulo escrevendo para a igreja, alertando para a igreja que haveria uma sentença, olha só, haveria uma sentença de Deus, da parte de Deus, para aqueles que tentassem desconstruir aquilo que Deus estabeleceu como criação. Havia uma sentença, e uma sentença pesada. Que sentença é essa? A morte. Que morte é essa? A morte espiritual e a morte física. E o que a gente vê aqui são as pessoas ignorando essas ações da parte de Deus. Hoje em dia não é diferente. Hoje em dia nós temos observado, por onde passamos aí em alguns lugares, que hoje já não existe esse temor, esse primeiro tópico até que eu separei. Eu estava examinando pelo menos 2 dicionários e eles foram, a concordância deles foram em comum em perceber que a reação deles foi uma reação de falta de temor e de falta de obediência. A pergunta é, como é que uma igreja
não vai temer ao dono da igreja, aquele que estabeleceu a igreja? Como é que alguém não quer obedecer uma voz sobrenatural? E essas pessoas, mesmo sabendo que elas estão fadadas à morte espiritual, elas também não se arrependeram. O que a gente vê aqui, além disso tudo, é uma falta também de quê? De arrependimento. Os corações em trevas. Um outro tópico que eu separei, eles não glorificaram, não magnificaram, não honraram e não louvaram a Deus. Eu estou falando de uma igreja mista entre judeus, gentios. A essa altura já tinha grego. Os textos falam mais dá mais ênfase no gentio e nos judeus. Mas certamente tinha gregos lá também. Ou seja, no popular, era uma igreja popular, uma igreja mista, que Paulo estava ali orientando para que essa igreja alcançasse o quê? O plano de salvação. Mas o que a gente estava vendo ali era o homem tentando enfrentar. Era um enfrentamento notório contra a vontade de Deus. Eu abro um parênteses, eu tenho aprendido o seguinte, que ou eu estou do lado de Deus ou eu estou contra. Sim ou não? Sim. Sim. E uma vez que eu tento enfrentar ou não cumprir ou desobedecer a determinação de Deus, quem é que tem de a perder? Eu ou Deus? Somos nós. Então aqui eu já tiro até uma lição. Tem um ditado muito popular na vida secular, que não adianta a gente querer brigar para cima. Eu nunca vi ninguém tentar brigar para cima. Se vocês já viram, me avisa. Alguém tentar enfrentar em cima e ficar de pé. Não fica. Até no mundo secular. Até no mundo secular, no sistema, dentro da igreja, no mundo espiritual, a gente vê que Satanás estava lá. Ele olha e vê o trono vazio. Aí ele enche o coração dele de inveja e certamente ele vai pensar assim, aquele lugar está vazio, poderia ser meu. Poderia ser meu, poderia. E aí o que Deus faz? Bem, esse está contra nós. Porque ele almejou aquilo que não era para ele. Ele não estava satisfeito com a função angelical. Ele era maestro. Ele é o cara da música no céu. Era alguém de destaque. Era alguém de... Eu vou falar mais baixo por causa da garganta. Mas ele era alguém que tinha uma posição, um cargo considerável, mas não estava satisfeito. Parecia que era pouco para ele. E aí ele tenta, com mais um terço. Alguém deve ter falado assim, Lúcifer, você já está lá, já está pertinho da cadeira, é só sentar. Quando o Pai Maior olhar, você já está sentado. Toma, o lugar é seu. E aí entrou a vaidade, a falta de temor, a desobediência, a inveja, falou, é mesmo, hein? E aí sabe o que Deus faz? Usando da sua autoridade sobrenatural como criador, bane Lúcifer e um terço dos anjos do céu. Falou, vocês não servem para estar aqui, porque vocês vão ficar aqui tentando enfrentar um poder supremo, sobrenatural, vai ser massacrado.
E hoje, o que ele faz? Aí ele entra dentro dessa igreja aqui e fala assim, já que eu não posso com ele, eu vou tentar desconstruir, botar no coração e na mente do homem que isso tudo é conversa fiada. Que isso é mentira, isso é balela. Que isso? O homem nasceu... Como é que o homem nasce a partir de... O homem é criado a partir lá de alguma coisa que não tem explicação. Não, o homem foi criado aí, tem explicação sim. O homem veio lá do macaco, veio de qualquer origem lá, qualquer, materializada. O homem não nasceu assim. E, infelizmente, quem lê um pouquinho mais aí, vai saber que, infelizmente, ainda tem crente que tem dúvida sobre isso. Tem crente que tem dúvida sobre isso. Sobre esse poder sobrenatural que Deus pega o nada e transforma na sua imagem e semelhança. Infelizmente, alguns ainda, quando ouvem essas teorias seculares, geram uma dúvida no coração. Mas hoje Jesus nos trouxe aqui para quê? Para esclarecer a você que, sobretudo, você tem que ter dentro de você uma convicção espiritual, que você é imagem e semelhança do Deus vivo e poderoso, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um outro tópico que eu separei hoje diz assim, ó, este fracasso mostra qual deveria ser o fim do homem. Por que esse fracasso? Olha só, Paulo está tentando ensinar, Paulo estava como eu estou aqui. Vocês são mais do que eu, em números. Mas eu estou cercado, estou direcionado, estou blindado por uma milícia de anjos. E Paulo falando para a igreja assim, olha, se vocês forem por esse caminho que o sistema tem orientado que vocês vão fracassar. Aonde que o homem fracassou, pastor? Lá no Éden. Me mostra aí o fracasso do homem. Deus tratava ele com carinho. Vê se não é assim que Deus faz com a igreja. A igreja somos nós. Vamos trabalhar isso individualmente. Deus trabalha individualmente comigo, me trata com carinho, com amor, com zelo. Cuida de mim nos mínimos detalhes. Mesmo eu pecando contra ele, ele usa de misericórdia e fala, não, meu filho, eu te amo. Você é meu. Eu te escolhi no ventre da tua mãe. E te botei na minha presença. Você não era digno, você não era merecedor. Não é assim que Deus trata a gente. Aí alguém vem, alguém bota na cabeça do homem que isso não é bem assim. O interessante, olha só, esse fracasso do homem, mostra qual deveria ser o fim. Deus não podia pegar e matar Adão de uma vez? Adão, eu te tratei, ou o próprio Satanás. Ô Lúcifer, já que você me traiu a minha confiança, eu vou fazer o seguinte, eu vou te banir da face da terra, vou te matar, você já está arruinado mesmo. Podia ter matado Adão, acabado com Adão. Adão, onde tu estás, Adão? Estive lá no jardim, te procurei, quis me relacionar com você.
e Adão se escondendo. Vê se não é assim que nós fazemos. Não é assim que nós enfrentamos a Deus? Ali, ó, como enfrentar o julgamento humano em contraste. Não é assim a nossa vida em contraste com Deus? Eu peco aqui, eu vou tentar esconder. Pode esconder da igreja, pode esconder do pastor. Mas de quem te criou, que conhece cada célula do seu corpo, sabe quantas células estão funcionando 100%, quantas não estão, conhece a deficiência do seu emocional, como é que você vai tentar enfrentar alguém ou viver uma vida em contraste? Porque às vezes a vida em contraste não precisa você estar lá fora. Às vezes você está dentro da igreja, se dizendo na presença, você na presença de Deus, porque não tem como nenhum de nós nos escondermos da presença de Deus. Todos estão na presença de Deus. A questão é saber se Deus está em comunhão contigo. É o que tem matado muito crente hoje. É o que tem feito muitos fracassarem. Se eu não me engano, eu falei aqui semana passada. Sabe o que nós precisamos aprender a partir dessa mensagem aqui? Que é muito interessante. O que eu tenho sido para Deus? Às vezes eu quero... Será que eu vou falar de um modo geral. Ai, meu Deus, eu tenho que pregar uma palavra para a igreja, para eles darem glória, para eles se alegrarem, para eles saírem felizes e tal. É assim que nós pensamos. Mas e aí, por um outro lado, vamos para outra vertente. Senhor, é isso mesmo? O que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? Porque olha só, gente, vamos botar a igreja inteligente. De quem é essa palavra? De quem é a igreja? As nossas vidas pertencem a quem? E aí? Aonde entra o homem? Aonde entra o homem? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. É o que Paulo está fazendo aqui, o papel dele. Paulo, parece que ninguém te ouviu, porque essa igreja aqui em Roma, no primeiro capítulo, era homem com homem, mulher com mulher, e não vai dar nada, é normal. Hoje isso algumas igrejas já tratam isso como normal, assim como as escolas já estão tratando isso normal. Não tem nada de normal, isso é anormal, isso é a ausência do Espírito Santo. Mostra a ausência de Deus na vida dessas pessoas. E o interessante, por que Deus está ausente na vida dessas pessoas? Muitas das vezes porque nós não chegamos e falamos para essas pessoas assim, Jesus te ama, muda. Eu particularmente, algumas pessoas que eu conheço, quando eu chego lá no hospital, eu até brinco, toma vergonha, você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar Jesus, conhecer Jesus para sair dessa vida. Essa vida errada, Deus não constituiu você para isso. Deus te constituiu para te dar uma família, para te dar uma casa, para te dar filhos, para fazer você feliz. Porque é um monte de gente vivendo infeliz e achando que isso é o normal do normal. Para Deus não tem normal, para Deus tudo é sobrenatural. O normal somos nós que, em contraste com a vontade dele, nós enfrentamos a vontade dele para fazer a nossa. Vocês devem conhecer algum crente que chega a enfrentar a Deus para fazer a vontade, para fazer a sua própria vontade. Esse está fadado ao fracasso. O quarto tópico diz assim, o pensamento
Pensamentos indignos produzem objetos indignos. Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. Pensamentos indignos produzem objetos indignos. Ele vai se queixar do quê? A consequência do pecado. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, Luanzinho. Dá um pouquinho mais de retorno aqui. A consequência do pecado sou eu quem tenho que arcar com ela. Não adianta eu pecar e depois vir para a igreja, jogar aqui no altar e falar: a igreja, os pastores, o Espírito Santo precisa resolver o meu problema. A gente precisa resolver o problema de ninguém. Hoje nós encontramos lá no monte, quem estava lá no monte, Charlene, orando. Esperou a gente, subiu, orou, pulou, gritou. Falei: Charlene, fica para esse lado aí que você grita, canta. Aí foi lá, estava gritando, todo mundo estava ouvindo ela no monte. Aí encontramos 2 missionárias, já vieram até aqui, elas são angolanas, e a gente estava conversando sobre isso. Que uma pessoa saiu da igreja por causa da fofoca. Aí eu falei: mas ela contou só a versão dela para vocês. E cadê essa pessoa? Não, ela foi para outra igreja. Será que lá na outra igreja alguém falou: não, eu quero ouvir a outra versão? Ela não resolveu o problema dela lá e já está levando o problema porque ela acha que a outra igreja vai resolver o problema dela. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Ela vai contaminar os pensamentos daqueles que estão sendo curados, sendo tratados, sendo... Por que não resolve lá? Aí acha que a outra igreja vai ter que resolver o problema dela. A igreja não é para resolver problema de ninguém. Igreja é para você entrar no santuário sagrado, como nós entramos aqui hoje, enquanto muitos estão lá na porta do hospital implorando o atendimento médico, nós estamos sendo atendidos aqui pelo médico dos médicos, com privilégios, com paz, com alegria. Por quê? Porque ele viu graça em nós, para nós estarmos aqui. Conseguimos vencer, botar a nossa fé em prática e superar o desafio, o confronto. Então, observem que esses pensamentos indignos do homem, da mulher, vai sempre produzir objetos indignos. Não resolveu lá, não vai resolver na outra. Vai continuar doente lá, devendo para Deus. Para Deus. E aí? O quinto tópico fala assim, ó, o não relacionamento com Deus, como ele é, provoca decadência total no homem. Olha só, tem gente querendo moldar a Deus. O não relacionamento com Deus, como ele é, diz aqui, ó, provoca o quê? Decadência total ao homem. Por que a gente vê crente falido? Por que a gente vê crente falido? Sabe por que a gente vê crente falido? E eu botei aqui, provoca decadência total ao homem. Decadência espiritual, decadência social, decadência moral, decadência pessoal. São características de um crente, pessoal? Sim ou não? Não. Porque se a Bíblia diz que eu sou nova criatura em Cristo, automaticamente o meu comportamento tem que ser para Cristo, pensando em Cristo.
A minha forma de pensar, os meus pensamentos, tem que ser voltado para as coisas do alto. A minha moral tem que ser mudada. O meu testemunho tem que ser mudado. Hoje nós vemos muito crente falido porque não conhece ao Deus que serve. Está tudo aqui, esse texto aqui. Eu achei interessante isso. Eu tenho algumas referências aqui, mas eu tinha que passar esse stop. O sexto vai falar sobre os pagãos que atribuem o poder divino às imagens de superstição. Interessante que eu estava lendo num dicionário judaico, ele traz essa referência, que esses pagãos atribuem o poder divino às imagens como superstição. E ele também dizia que alguns crentes davam crédito a isso nesse tempo, hoje também não é diferente. Davam tempo, por falta, de quê? De instrução espiritual. O interessante é o seguinte, o presbítero Edilson até falou na escola dominical domingo, de um caso que ele conversou com uma pessoa, a pessoa falou, na minha igreja não tem escola bíblica dominical. Ué, a escola bíblica dominical é para quê? Para nos instruir. Se eu não frequento, ou na minha igreja não tem, aonde que eu estou buscando alguma instrução? No mundo. No mundo. A idolatria, por isso que hoje nós também vemos idolatria dentro da igreja. Quando ele fala sobre isso aqui. Quando ele fala lá no versículo 23, mudaram a glória de Deus incorruptível. Ele está falando de idolatria. Pastor, mas o que é idolatria? Os crentes, os assembleanos. Vamos falar de Assembleia de Deus, que nós somos a Assembleia. Não tem imagem nenhuma. Mas tem gente dentro das Assembleias de Deus idolatrando o quê? O homem. Idolatrando o cantor. Idolatrando a cantora. Idolatra fulano, idolatra cicrano. Quando você fala assim, você que está aí no plenário, não é para quem não veio no culto, não. A doutrina tem que falar isso. Quando você fala assim, eu não vou muito com a cara de fulano, não. Eu vou mais com a de Bertano. Isso é idolatria. Idolatria é o quê? Pecado de rebelião diante de Deus. Porque Deus abomina ou ele adora o idólatra? Deus abomina o idólatra. O idólatra, para ele, não tem vez. Porque as pessoas pensam que idolatrar é só você chegar na frente da imagem. Não. Quando você fala assim, eu prefiro o Rafael tocando o teclado do que o Kleber. Você está idolatrando. Sabe por quê? Porque o teu coração já está cheio disso. Você está precisando se converter. Está precisando aceitar Jesus. Está precisando se libertar. Porque Deus não te chamou para isso, para idolatrar ninguém. Eu gosto mais quando a pastora Ana Maria prega na Santa Ceia do que... Vocês já devem ter ouvido isso aí, né? É assim que funciona. Pastor é muito águia, não nasceu ontem, ora. Eu prefiro a pastora Ana Maria do que a pastora Eliane. Você não tem que preferir nada, você tem que se converter, tem que aceitar Jesus, tem que se libertar,
tem que vir para o corredor de fogo, você tem que aprender a ser crente, tem que aprender a ser cristão. Você está em abominação aos olhos de Deus, porque você está externando a sua idolatria. Não é para dar glória mesmo, não. Dá não. Amém, amém. Graças a Deus. Olha só. Olha só. Está dando para entender até aqui? Nós estamos dentro do texto. Vamos lá, para referência agora. Do 21 ao 23, lê aí, ô evangelista, do 21 ao 23 novamente. Vamos trazer um outro entendimento para eles. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se, sábios tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. É aquela parte da idolatria. Volta agora para o 21, não é esse? Isso. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Um resumo, do 21 ao 23. Rejeitar, eu abri um tópico aqui extra. Rejeitar a Deus e afastar-se da luz produz o quê? Trevas em seu coração. Então saiba você que se você é um idólatra, ou pelo tem gente que idolatra o corpo. Vocês já viram aqueles crentes que vai para... Não é crente, né? É um idólatra que se diz cristão ou crente. Vai para a praia, faz a selfie, aquelas exposições. Você é um idólatra. Já viu aqueles caras aqui, do corpo assim do Diego, bota aquelas camisetinhas, Diego, aí lá na praia, de costa pro mar, do corpo do Denis, imagina, misericórdia. De camiseta, Denis, Luiz, de camiseta tirando uma selfie. Isso também é idolatria. O povo tem que parar com essa... vamos parar, fingir de que a gente não está aprendendo. Vamos parar de fingir que não estamos aprendendo. O idólatra é repudiado por Deus, é abominação, idolatria. Tá? Aí a gente vai entender isso aqui. Quando eu abri esse tópico e que, sob orientação do Espírito Santo, afastar-se da luz produz trevas em seu coração, é porque o seu coração já está cheio de mazela. Já está cheio de mazelas. Vamos entender isso aqui. Bota Apocalipse capítulo 2, versículo 22 e 23 para mim. Apocalipse capítulo 2, versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Volta lá no 22. Não precisaria nem falar muita coisa. Mas é interessante, primeiro, dizer que essa visão que João teve, o apóstolo João, foi com uma igreja, numa cidade chamada Tiatira. Não foi uma visão com samba, com baile, não, foi com igreja. Deus estava repreendendo a igreja. Quem é a igreja? Nós. Aí assim, eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram
com ela virá grande tribulação. Qual é o entendimento de adultério aqui? Já falei isso aqui. A palavra adultério, ela tem vários sentidos. Não é só pegar a mulher do outro, nem a mulher do outro pegar o marido. Não. É bom que tá pro Brasil todo, o papo é reto. Adultério não é só isso não, ir pra cama com um parceiro que não é teu. Tá? Porque eu posso adulterar palavras. Já viu quando a gente bota palavras na boca de alguém? Você induz a pessoa a adulterar. Você induz, e tem gente que é assim, dentro da igreja. Ele joga o veneno e sai. Agora vamos entender o que João disse, é a Bíblia. Eu não estou inventando nada. O tópico que eu botei aqui, de baixo, rejeitar a Deus é afastar-se da luz. Produz trevas em seu coração. Olha só, não é Deus que produz treva no meu coração não, tá? Sou eu quem produzo treva no meu coração quando eu faço o quê? Me afasto de Deus, da vontade de Deus, das determinações de Deus. Quando eu entro no enfrentamento, quando a minha opinião, meu pensamento, porque existem crentes cheios de pensamento, né? Cheio de teoria, cheio de filosofia. Não, mas não é bem assim. É como então? Se Deus estabeleceu assim, é assim. Ou Deus é a Deus de confusão? Vamos lá, dá um exemplo. Pastor Atos está lá à frente de um rebanho com o pastor Anderson. Se Deus dá uma orientação a eles, para eles passarem para a igreja, alguém falar, ah, pastor, eu não concordo não. Então tá, então você fica sem concordar e questiona Deus. Sabe que esse coração em trevas? Coração em trevas. Foi quando Deus falou em dado momento, sabe, a ira de Deus era tão grande, porque Moisés era bonzinho, que Deus falou para Moisés assim, ó, vai lá, porque o teu povo, não é isso? O teu povo ergueu, essa passagem todos aqui devem conhecer, ergueu já um bezerro de ouro. A ira de Deus, por quê? Porque Moisés estava preocupado com o quê? Eu não posso falar a verdade para o povo, que não pode levantar, isso é idolatria, isso é adultério, isso é conspiração, isso é enfrentamento contra o Criador, e se a mão dele vier contra a gente, nós não vamos suportar. Ele não teve coragem para falar isso para o povo, porque ele falou, certamente alguns vão ficar milindrados, vão ficar perturbados. Ué, é bom que se liberta, que se cura. A palavra de Deus, ela tem, eu gosto da palavra de Deus, que ela tem um propósito específico. Quando Deus usa a liderança da igreja, é para curar, é para libertar. A palavra de Deus, a todo momento, ela tem esse poder. Mas se não fosse por isso, Deus não constituiria os pastores, os sacerdotes, para passar ao povo aquilo que recebia dele, que recebe dele. Cada um faria o que quisesse. Aí Arão, Maria vai com as outras. Hoje em dia não tem crente mais Maria vai com as outras, não. Só naquele tempo.
Moisés confia a Arão, e Arão fala assim, sabe, Moisés está sendo muito rigoroso mesmo. Pô, o povo é tão bom, o povo é um amor. Eu acho que Deus está cobrando muito sem necessidade. Porque Deus estava vendo lá na frente a necessidade do povo se santificar, se manter em santificação para herdar a terra prometida. E o povo estava pensando, com aquela mente miserável, com aquele coração em trevas, em ficar naquele mitiezinho ali, vivendo vida de momento, momentânea. Aí Deus fala, Moisés, sabe o teu povo, aquilo ali, se eu fosse Moisés, pegava, cortava a minha cabeça. Jesus, corta a minha cabeça aí. Até para a gente comprar barulho do povo, a gente tem que ter cuidado hoje. O povo está com sede. E agora, Jesus, o que eu faço? Eles estão reclamando. Deus, eles estão... Porque ele tinha acesso a Deus. Cada um, de acordo com a sua vida espiritual, tem um acesso. Mas os sacerdotes têm um acesso específico. O povo está reclamando porque está com sede. Tá bom. Você vai lá. Você vai tocar. Você vai tocar na rocha e vai sair água. E a água vai alimentar o povo. Aí o povo, no ouvido de... Não é isso? No ouvido de Moisés? Perturbaram tanto Moisés, que Moisés se irou tanto, foi lá e agrediu a rocha. Trocou de lugar com o povo. Trocou de lugar com o povo. Então observem isso aqui. Observem isso aqui. Aí ele está dizendo assim para a igreja de Tiatira: com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Bota o outro. Se vem grande tribulação, se não se arrepender das suas obras, as obras dessa igreja, eram boas ou más? Era mais, eram ruins. Estavam preocupados em satisfazer o sistema, o mundo. Aí ele vai dizer, destruirei com morte. Olha só. Nós iniciamos dizendo que o povo, a ira de Deus contra o povo na igreja em Roma, a ira de Deus era para chegar a esse ponto, para destruir o povo com morte. E o povo, entrou num ouvido, saiu no outro. Mas vamos lá, entender isso aqui. E destruirei com morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão. Olha só, aprenda aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus vai pegar sempre alguém como exemplo. Porque, olha só, ele mesmo tem essa preocupação de que as outras igrejas saibam de que forma ele trata aqueles que tentam enfrentar, confrontar, ou seja lá o que for, ou contrastar contra a vontade dele. Olha ele dizendo: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas. E a gente está falando de coração de trevas. Alguém com coração de treva, Deus vai dar ibope para ele? E darei a cada um de vós segundo a sua. Alguém que planta maracujá vai colher banana? Quem já viu isso aí? Qual é o outro? É o 23, não é isso? Bota para mim Bota Jeremias 10,
14, 15, se eu não me engano. Jeremias 10. Todo homem é embrutecido no seu conhecimento, e envergonha-se de todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação virão a perecer. Ele no primeiro, bota lá o primeiro. Primeiro ele vai falar aqui sobre... Ele está mostrando que nenhuma imagem tem espírito. Ou seja, está falando para o idólatra. Bota o outro, qual é o outro? Vaidade são obra de enganos. O que eu falei? Que são obras de engano? Hã? Qual a palavra? Vaidade. Tempo da sua visitação virão o quê? Ué, então se eu for vaidoso também, a tendência é eu perecer diante de Deus, hein? Pastor, nós não estamos falando de vaidade não, tá, mulheres? Continuem penteando o cabelo, tomando banho, as que tomam banho, fazendo as unhas, que é importante. Vaidade, não é essa vaidade. Procurem estar sempre bonita para os maridos. Os esposos procurem estar também sempre bonitos para as esposas. Não é essa vaidade que nós estamos falando. Cheiroso. Tomou banho hoje? Está cheiroso? Ai, meu Deus do céu. Cheiroso, tá? Que às vezes tem crente que vem para a igreja que só misericórdia, hein? Eu já participei de igreja que o obreiro sentou. Vamos falar nisso? Bota aí na pauta, que eu vou até falar sobre isso. O obreiro sentou do meu lado e parecia uma carniça, hein? Deus me livre, hein? Isso é doutrina. Doutrina é... Qual o significado de doutrina? Qual o significado de doutrina? Então, como no ofício de professor, eu tenho que ensinar também. Tá? Não é essa vaidade, é essa vaidade desse coração de trevas que nós precisamos, nós não podemos deixar ele se perpetuar. O coração de treva, ele gera vaidade, soberba, altivez. Lembra que o evangelista leu ali? Está tudo aqui. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. É essa vaidade aí. Que ele está falando que no dia da visitação dele, vai muita gente para o inferno por causa disso, tá? Vai muita gente para o inferno por causa disso. Vou tentar fechar aqui. Isaías 40, versículo 17 e 18. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Agora a gente voltando aqui para o texto de Romanos, a gente vai... Bota o anterior. Qual é o anterior? 17. Olha só. A nação era constituída por quantas igrejas? Milhões. Por quantas instituições? Por quantos milhões de pessoas? Se ele está falando assim, ó, todas as nações são como nada perante ele, Isaías profetizando que as nações não são nada, todas elas juntas não são nada perante contra ele. Como é que alguém vai querer
tratar a vontade de Deus como esses aqui fizeram e vão permanecer vivos, vão permanecer de pé. Ele vai considerar menos do que nada e como uma coisa vã. Ó, não seja vaidoso, tá? Não é a vaidade física, não. Porque Salomão já vai dizer que debaixo da terra, todos nós somos vaidosos. Eu até estava lembrando que eu tinha uma vaidadezinha que eu não gostava de tomar remédio. Eu também nunca tomei remédio, né? Primeira experiência. Aí, Dalva, o cara passa um bando de remédio para eu tomar. Eu falei, eu vou morrer aqui tomando esses troços, esses venenos todos. Aí quer dizer, não deixa de ser uma vaidade, Luiz? Porque, por exemplo, entre tomar o veneninho e se manter estável, é melhor se manter estável. Toma o veneninho e se manter estável. Mas e aí a vaidade falando no coração? Não, você está muito novo para tomar remédio. Aí quando eu pego um monte de mais novo aí do que eu tomando, aí eu vejo que esse sofrimento não veio só para mim, é para todo mundo. Eu só estou sendo incluído agora. Entendeu, Yasmin? Mas estou de pé. Vamos lá. Bota o 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com quem o compararei? Aí a gente vai entender como é que alguém, um grupo de judeus, um grupo de gentios, sendo orientado por alguém, instruído por Deus, orientado, vai querer enfrentar a Deus. Quem é semelhante a Deus, ou com que o comparareis? Na verdade, eles estavam querendo comparar as vontades de Deus com a vontade do sistema. E o que vai acontecer? Quem é que vai levar a pior? Somos nós quando tentamos nos comportar dessa maneira. Amém? Vamos ficar de pé. Bota a mão no teu coração, Pai maior, Pai das luzes. Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio, graças te damos, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor nos instruiu a ministrar para a sua igreja, para esse teu filho, para essa tua filha, que também se encontra nas redes sociais, que precisavam ouvir um sermão dessa natureza. Porque o sermão é teu, a palavra é tua, o altar é teu, a igreja é tua. A minha vida te pertence e eu sou um instrumento do Senhor, que o Senhor tem nos levantado, ó Deus, para ministrar a tua palavra na essência. E enquanto o Senhor quiser, o Senhor nos manter de pé, nós vamos procurar ser fiel, obediente às determinações do céu. E que essa igreja entenda que nós não podemos brigar para cima, desobedecer. Nós não podemos, nós que somos seres racionais, não podemos querer questionar a Deus, porque Ele tem o poder de nos reduzir a nada vezes nada. Sobretudo, tira a mão dele de cima de cada um de nós, e nós vamos ficar entregue às mãos de Satanás, como Satanás sempre gostou, para destruir a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Mas há poder no sangue de Jesus, que essa igreja tem ensinado a tua palavra, instruído, orientado,
Aqueles que querem ter uma mudança de vida, como libertação, como transformação, ó Deus, como novo homem, viver na luz, viver na paz. Que a glória do Senhor possa resplandecer na nossa vida. Assim tomamos posse, ó Deus, desse ensinamento para as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar assento. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Graças a Deus. Queridos, são todos da casa, tá? Lembrando que as nossas vidas, elas precisam ser a maior e melhor oferta no reino. Que às vezes existem por aí, as pessoas se preocupam, acham que o dinheiro vai dar prestígio diante de Deus, contribuir com muito vai dar privilégio diante de Deus, e quando, na verdade, se não for por alegria, não for, ontem nós fomos fazer uma visita e a pessoa falou assim, eu estava com 50 reais. Fui acompanhar a fé do pastor, o Espírito Santo mandou eu botar os 100 reais, só tinha 100 reais. Tinha nem dinheiro para passagem, estava com 100 reais. Falou que botou no envelope 100 reais. E depois falou que houve um milagre. Não sei se apareceu o dinheiro na conta dela, foi isso que ela falou? Ela precisava pagar 2.000. Faltavam 3 dias para pagar 2.000 reais. E aí o dinheiro apareceu. Não me pergunte como, mas apareceu, Jesus deu vitória, porque ela entendeu a necessidade da obra, teve alegria e consciência para contribuir. E é assim que Deus faz. Tem um outro testemunho, ela não veio hoje, foi transferida para o CTI para trabalhar, a Janaína. Chegou aqui, pediu oração, estava meio preocupada, fica em Deus, aquieta, Deus sabe o que faz. Transferiram ela para o CTI, para trabalhar no CTI, e agora e ela fez um voto com Deus, se era da vontade de Deus, não era, e pegou o voto, dobrou o voto dela aqui na Santa Ceia, falou que esse mês ela recebeu o dobro do salário, ou seja, o salário dela dobrou. Pô, ninguém está dando aumento, ninguém.
e de repente ela recebeu. Ela falou, pastor, foi aumento de salário. Isso aí serve até para você que às vezes questiona quando Deus quer te movimentar lá no teu trabalho. Não questiona não, porque Deus sabe o que faz. Não precisa você ensinar Ele, não. Às vezes Deus está te movimentando para te abençoar e você está querendo questionar, está querendo reclamar, murmurar. É por isso que muitos crentes não conseguem ser abençoados. Porque fica querendo ensinar a Deus o que tem que fazer. Amém? Levanta teu envelope. Pai maior, Pai das luzes, muito obrigado porque o Senhor tem iluminado a nossa mente, os nossos corações para um comprometimento real e verdadeiro com o Senhor. Muito obrigado porque essa igreja tem entendido que o Senhor é o governo dessa casa, o Espírito Santo é o governador das nossas vidas e que nós precisamos estar em obediência à tua voz e à tua palavra, em obediência à liderança da igreja, à direção da igreja que foi constituída pelo Senhor. Assim, ó Deus, eu peço ao Senhor, dê consciência a cada um dos teus servos e abençoa a vida financeira. Só o fato do Senhor nos dar saúde, integridade física preservada para dobrar o joelho diante do Senhor, ó Deus, já é um presente, ó Deus, incontestável. Um presente do céu. Muitíssimo obrigado pela nossa saúde física, mental, espiritual. Em nome de Jesus. Podem recolher. Vamos estar